Atenção, porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos sétimos anos. Meu nome é Veridiana Albuquerque e vamos para mais uma aula de educação ambiental. Antes de começarmos a falar do assunto de hoje, vamos realizar a correção de algumas questões que foram postadas para vocês. A primeira questão fala: o termo sustentabilidade está ligado diretamente a quê? Então, a gente pode citar que está ligado à ideia de utilizar algo sem que, com isso, seja esgotado. A próxima questão fala qual o conceito de sustentabilidade. A gente pode definir como a maneira que nós, seres humanos, utilizamos os bens e recursos naturais. Aqui é o gabarito para que vocês possam realizar a correção conforme o que vocês responderam. O tema da nossa aula de hoje será sobre a agricultura e o uso de agrotóxicos versus alimentação e também sobre os alimentos orgânicos. Primeiro, a gente vai relembrar, né, o significado desse termo agrotóxico, que muitas vezes a gente escuta muito esse termo, mas não compreende exatamente o seu significado. Então, os agrotóxicos, eles passaram a ser muito utilizados no Brasil, tá? E ele é denominado como uma substância destinada ao setor agropecuário, florestal ou urbano, tá? Colocando em evidência a toxicidade desses produtos ao meio ambiente e à saúde humana. Então, os agrotóxicos é uma substância tóxica, tá? Que é utilizado muitas vezes na agricultura. É muito comum o uso de agrotóxicos na agricultura, não somente aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Então, em todo o mundo, muitos agricultores eles fazem uso desse item, que seria o agrotóxico. Geralmente, eles são usados com o intuito de evitar algum tipo de praga em uma plantação. Então, por exemplo, vamos dizer que surge ali na plantação um determinado besouro que vai ali destruir aquela plantação. Para evitar que isso ocorra, muitos agricultores fazem uso do agrotóxico para evitar, assim, a atuação dessas pragas. Esses produtos, eles acabam sendo utilizados de maneira inadequada. E quando os agrotóxicos são usados de maneira inadequada, eles podem gerar riscos à saúde das pessoas. A morte e a intoxicação pelo uso desses produtos acabaram se tornando um grande problema de saúde pública. Então, antes não se tinha esse olhar, essa visão que os agrotóxicos poderiam trazer tantos problemas. E hoje, com análises que são realizadas, a gente observa que grandes problemas relacionados à saúde vêm exatamente da utilização desses agrotóxicos na agricultura. Os riscos são grandes e podem ocasionar diversos problemas. Problemas a curto, médio e a longo prazo, tá? Dependendo da substância que é utilizada ali e do tempo de exposição do agrotóxico em relação ao produto agrícola. Então, quando a gente vai falar sobre pesquisas em si, várias pesquisas apontam que ocorrem mais de 200 mil mortes por ano no mundo em decorrência de problemas que foram gerados através do uso de agrotóxico, sendo a maioria ocorre em países que estão em processo ainda de desenvolvimento. A intoxicação, quando a gente fala da intoxicação por agrotóxico, pode ocasionar vários sintomas no corpo de um ser humano, como tonturas, cólicas abdominais, náuseas, vômitos, dificuldades respiratórias, tremores, irritações na pele, nariz, garganta e olhos, convulsões, desmaio, coma e até a própria morte.
Quando a gente fala da população, toda a população, em alguma fase da sua vida, infelizmente, ela vai ser exposta aos agrotóxicos, seja no consumo do alimento ali que foi contaminado pelo agrotóxico, ou seja, durante o seu trabalho. Quando a gente fala dos grupos que mais sofrem pelos efeitos do uso dessa substância, a gente pode destacar os trabalhadores rurais que estão manuseando frequentemente esse tipo de produto. Então, eles tendem a se contaminar bem mais rápido. Então, para a gente conseguir diminuir o consumo dessas substâncias em relação à população, a população em si, ela pode optar pelo consumo de produtos orgânicos, que são aqueles produtos que são cultivados sem nenhum uso de agrotóxico, tá? O grande problema em relação aos produtos orgânicos é que eles tendem a ter um valor maior, eles tendem a ser um pouco mais caros, porque quando ocorre a sua plantação, é, na hora da retirada do produto, se foi plantado 100% dele, não é retirado 100%, porque pode ter ocorrido ali a atuação de alguma praga que pode ter danificado aquele produto. Mas como ponto super positivo é que os produtos orgânicos, eles são totalmente saudáveis e totalmente livres da utilização de agrotóxicos. Tá? Então, esses alimentos, eles se caracterizam por não serem produzidos com a utilização de agrotóxicos. Então, quando a gente pensa na saúde em si, é, o fato de não se contaminar por agrotóxico, é importante a utilização e o consumo desses produtos orgânicos. Até a próxima aula.